Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre os receptores celulares presentes na imunidade inata. Como será que esses receptores ativam o sistema imune para que haja o combate inicial frente a determinados antígenos? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Os organismos multicelulares, como os vertebrados, surgidos durante o processo evolutivo, desenvolveram certos mecanismos de defesa que devem estar sempre prontos para reconhecer e eliminar micro-organismos e células mortas. Esse tipo de defesa é chamada de imunidade inata, sendo também conhecida por imunidade natural. A imunidade inata é o primeiro passo crítico na defesa do hospedeiro contra infecções. Ela age bloqueando a invasão microbiana por meio de barreiras físicas e químicas e destruindo muitos micro-organismos que penetram no corpo, sendo ainda capaz de controlar e até mesmo erradicar os processos infecciosos. Além disso, a imunidade inata tem participação chave na depuração dos tecidos mortos e na iniciação da reparação dos tecidos após os danos causados. No entanto, a pergunta que fica é: de que maneira o sistema imune inato reconhece os micro-organismos e as células danificadas? O sistema imune inato é capaz de reconhecer estruturas que são compartilhadas por várias classes de micro-organismos, como por bactérias, vírus ou fungos, e que não estão presentes nas células normais do hospedeiro. Os mecanismos da imunidade inata reconhecem e respondem a um número limitado de moléculas microbianas, muito menor que o número quase ilimitado de antígenos microbianos e não microbianos que são reconhecidos pelo sistema imune adaptativo. As moléculas microbianas que estimulam a imunidade inata são chamadas de, atenção, padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs, sua sigla em inglês, indicando que essas moléculas estão presentes em agentes infecciosos, ou patógenos, e que são compartilhadas pelos micro-organismos do mesmo tipo, ou seja, são padrões moleculares. O sistema imune inato também pode reconhecer as moléculas que são liberadas das células hospedeiras danificadas ou necróticas. Tais moléculas são chamadas de, atenção, padrões moleculares associados a danos, ou DUNPs, sua sigla em inglês. Já os receptores utilizados pelo sistema imune inato e que estão expressos em fagócitos, células dendríticas e muitos outros tipos celulares são os chamados de, atenção novamente, receptores de reconhecimento de padrões, ou PRR, sua sigla em inglês. Os receptores de reconhecimento de padrões, ou PRRs, presentes em diferentes compartimentos celulares, irão interagir com as moléculas presentes nos micro-organismos, ou seja, os PAMPs, e nas células danificadas, os DUNPs. Então, de um lado, nós temos os PAMPs e os DUNPs ligados aos antígenos e de outro, os PRRs ligados às células do sistema imune. Os PRRs estão presentes na superfície da célula, em que poderão detectar os micro-organismos extracelulares, em vesículas ou endossomos, nos quais os produtos microbianos são ingeridos,
e no citosol, que funcionam como sensores de micro-organismos citoplasmáticos. Veja, existem 5 grandes famílias de receptores de reconhecimento de padrões, ou PRRs, na imunidade inata, sendo eles os receptores do tipo TOL ou semelhantes a TOL, conhecidos como TLR, os receptores de lectina do tipo C ou CLR, os receptores do tipo NOD ou NLR, os receptores do tipo RIG ou RLR e os sensores de DNA citosólicos ou CDS. Em relação aos diferentes tipos de receptores do tipo TOL ou TLR, estes são específicos para diferentes componentes de micro-organismos. Por exemplo, o TLR2 reconhece vários glicolipídios bacterianos e parasitários, além de peptídeo glicano. O TLR3, 7 e 8 são específicos para RNA virais de cadeia simples e de dupla hélice. O TLR4 é específico para o lipopolissacarídeo bacteriano, endotoxina. Já o TLR5 é específico para uma proteína flagelar bacteriana denominado flagelina. E o TLR9 reconhece o DNA CpG não metilado, que é mais abundante em genomas microbianos do que no DNA dos mamíferos. Os sinais gerados pelo envolvimento dos TLRs ativam os chamados fatores de transcrição, que estimulam a expressão de genes que codificam as citocinas, enzimas e outras proteínas envolvidas nas funções antimicrobianas dos fagócitos ativados e de outras células. Dentre os fatores de transcrição mais importantes ativados pelos TLRs estão os membros da família do fator nuclear, KB, ou NF-κB, que promovem a expressão de várias citocinas em moléculas de adesão endotelial, e os fatores reguladores do interferon, ou IRF, que estimulam a produção dos interferons antivirais do tipo 1. Agora atenção, a ação final do contato entre os receptores da imunidade inata se manifestam da seguinte forma. Enquanto as citocinas e outras moléculas irão estimular a inflamação aguda e a imunidade adaptativa, o interferon tipo 1 irá estimular o estado antiviral. Dessa forma, a resposta imune inata será capaz de combater os micro-organismos imediatamente após a infecção. Lembrando que, em caso de persistência do agente invasor, a própria imunidade inata irá instruir a resposta imune adaptativa para combater os diferentes micro-organismos de maneira, muitas vezes, ainda mais eficaz. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.